A magia do benzimento. Como vimos em vídeos anteriores, assim como há materiais que atraem a força magnética, há outros que são repelidos. Vemos isso na força dos ímãs e de todos os corpos que geram magnetismo em torno de si. Queremos dizer que há materiais que são mais ou menos sujeitos a essa força. Já que os nossos passes são de teor magnético, é sabido que há materiais que se prestam a receber os nossos passes e outros não. Esse assunto tem sido objeto de pesquisa há muito tempo por estudiosos e magnetizadores. Alguns falam do início desses registros a respeito e que chegaram até nós com Paracelso no século XV. Para isso, vamos nos basear na obra Magnetismo Espiritual do advogado Miguel Timpone, de pseudônimo Micaelos, para trazer o tema de hoje. Em nossos terreiros de Umbanda, é muito comum o ato de benzer objetos. Sempre, algum guia espiritual vai pedir algo bem específico, adequado àquela pessoa. O que pode parecer simplório ou supersticioso para alguns, na verdade, são objetos imantados, colocados no ambiente, irradiando determinadas energias de acordo com cada necessidade. Costumeiramente, nossos guias pedem imagens, quadros de santo, guias, colares e até objetos pessoais com esse intuito. Ajudará muito em um sono mais tranquilo, tornando mais saudáveis os ambientes de trabalho ou familiar. Na insuflação, a entrada ou saída de energia se faz pela respiração. É muito comum nossas entidades passarem fluido feito à base de ervas em roupas com o objetivo da pessoa sorver o perfume ao usá-las. Junto desse perfume e o próprio tecido irá o teor magnético do médium, da entidade e da própria planta que deu origem a esse fluido. Vemos que é um trabalho extremamente sutil, manipulado por entidades de grande conhecimento para tanto. Não há fórmulas para isso, pois combinações aleatórias podem ser completamente inúteis quando utilizados. Mas sempre, por trás desses trabalhos, deverá haver médiuns sérios, bem incorporados, já que a combinação correta será ditada pela espiritualidade. Falam os magnetizadores que praticamente tudo pode ser imantado: metais, tecidos, madeiras, bebidas, alimentos e, em especial, a água e o vidro. Sim, o vidro. Lembram de nossas guias feitas de miçanga de vidro? Pois é, há algumas ressalvas ao plástico. Entretanto, há afirmativas de que entidades de luz conseguem sim imantá-lo. Afirmam também que a seda não é um material adequado, bem como o uso do preto, vermelho e violeta. Dependendo da sua utilização, e isso varia muito, sabemos que o preto na escala de cores significa a ausência delas, absorvendo toda a luz como um verdadeiro ralo. O vermelho e o violeta acabam sendo cores que provocam a erotização ou agitação. Explica-se assim a exigência de que a assistência venha tomar seu passe com roupas claras, pedidas por nossos guias nos dias de trabalho, o uso do branco em nossos uniformes, ou a popular água magnetizada, como vemos no espiritismo, cultos cristãos ou até no ato de batismo. Recordemos nossos amacis e cruzamentos no mar ou cachoeiras também. No Evangelho, encontraremos uma das passagens mais importantes sobre objetos magnetizados, seu valor
e sua capacidade curativa. Em Cafarnaum, conta-se que havia uma mulher hemorrágica que sofria da doença por 12 anos. Tentando aproximar-se de Jesus em meio à multidão, bastou tocar-lhe nas vestes, ficando imediatamente curada. As plantas também são generosas doadoras de magnetismo, ainda mais quando imantadas e regadas com água magnetizada, criando ambientes acolhedores e curativos, incluindo-se nossos banhos de ervas. O simples ato de dar uma planta ou flores aos doentes com amor, desejando-lhes a cura, não será mais visto apenas como um ato maravilhoso de carinho, mas de cura magnética também. É muito comum nos terreiros de Umbanda a imantação em roupas. Muitos trazem sacolas com vestuário para magnetização por nossas entidades. Não sendo roupas íntimas, todas elas podem ser utilizadas como recurso eficaz, trazendo bem-estar a quem usa. À medida que nos aprofundamos em noções de ciência e religiosidade, vemos como a Umbanda atua para o benefício de todos, com resultados surpreendentes. Nossos trabalhos de caridade, aliado ao conhecimento, trarão explicações justas sobre nossas práticas e credibilidade àquilo que para muitos pode parecer apenas crendice popular. Umbanda, sem dúvida, é um grande portal de fé nesse novo milênio. Basta querer entender. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Semana que vem, novos vídeos. Muito obrigada por estar conosco.